E aí, pessoal, duas informações importantes neste momento. Algo envolvendo Ferreira, você vai entender. E também Jean-Pierre e mais 10. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, aqui na descrição desse vídeo você tem um link com o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra com um investimento de R$67. Isso mesmo. R$4.000 de renda extra com investimento de R$67, portanto entre no link e entenda um pouco mais desta atividade. Vamos lá, gente. Duas informações que andam circulando os bastidores. A primeira, e sobre o Ferreira eu vou falar no final, porque é muito forte realmente, mas a primeira diz respeito a Jean-Pierre. O Grêmio, como eu tenho dito sempre, aposta em Jean-Pierre. E a informação que eu recebi é que para o enfrentamento do Grêmio contra a equipe do Brasiliense é Jean-Pierre e mais 10. O Grêmio vai, através dos jogos, tentar dar confiança para ele. O Grêmio precisa de Jean-Pierre e Jean-Pierre precisa do time do Grêmio rendendo mais. É verdade que Matheus Henrique está fora, tá fora e deve entrar Darlan. É verdade também que Thiago Santos é titular e que o Grêmio vai com os titulares. Mas é preciso colocar que quem seria o homem pela esquerda ou pela direita desses médio volantes que o Grêmio propõe. O time do Grêmio teria o Wanderson, o Jeromel, o Juan, o Cortez ou o Diogo Barbosa, o Thiago Santos, o Darlan e o Jean-Pierre. E aí na frente os meninos que jogaram lá com o Léo Chu de um lado, também Léo Pereira, que acabou perdendo um pouco alguma condição, pode dar espaço para o Jonathan Robert e lá na frente o Ricardinho. Mas a discussão é sobre Jean-Pierre e como isso está sendo determinante no ambiente do Grêmio, porque a gente sabe da importância que tem Jean-Pierre para o time e de como que o Grêmio faz esforços para tentar colocá-lo na melhor condição. Portanto, e aí vem uma opinião, nada neste momento pode ser mais salutar do que num jogo contra o Brasiliense, um jogo que tem uma exigência menor e que pode fazer de Jean-Pierre algo que ele perdeu, que é a confiança, a retomada da confiança de Jean-Pierre. Talvez o jogo contra a equipe do Brasiliense seja o marco que o Grêmio precisa para recuperar esse jogador. A confiança em Jean-Pierre existe. Muitos querem e acreditam nele, mas dentro do campo ele não tem se mostrado tão forte assim, e isso tem claramente diminuído um pouco também a sua relação com o jogo. Portanto, Jean-Pierre mais 10, essa é a primeira notícia. A segunda diz respeito a Ferreira. Circula forte em muitos grupos do Grêmio, grupos que contam com dirigentes e também dentro das discussões do mercado do futebol, que nos próximos dias deve chegar em Porto Alegre uma proposta oficial, que não precisa sequer de proposta, mas uma proposta oficial do Shakhtar, ou de um clube da mesma localidade, pagando esses 8 milhões de euros da multa para aquela região do contrato do Ferreira, o que terminaria com a relação Ferreira-Grêmio nesse momento, ele saindo daqui no dia 1º de julho. Essa informação cai como uma bomba no ambiente do Grêmio hoje, porque a gente sabe da importância que tem Ferreira. Eu tentei colher informações, o Grêmio não sabe de nada ainda. O Grêmio, inclusive, disse, olha, não estou discutindo isso, porque isso ainda está no campo da especulação, mas existe isso. Também corre nesses mesmos ambientes de grupos, em todos eles, que isso seria um indicativo da necessidade do Grêmio sentar com o staff do Ferreira para tentar reformular o seu contrato e terminar com a tal multa de 8 milhões de euros, aumentando isso, aumentando seu salário e fazendo com que o Grêmio pudesse ter mais chance de negociar essa situação. E qual seria esse contrato? Ferreira hoje ganha R$140 mil por mês. Inicialmente, a ideia do Grêmio era talvez perto de 3 vezes esse salário nessa ideia de reformular os contratos, o contrato desse jogador. 3 vezes, aí a gente faz aí a 140, nós estaríamos falando na casa de 400 mil. Segundo essas mesmas informações, 400 mil não daria para começar a negociação. A ideia do staff do jogador é que esse valor fosse maior do que 400, se fala em 580, 600 mil reais, para começar uma conversa com alguns gatilhos, no caso de uma convocação, por exemplo, para a seleção brasileira.
E isso praticamente inviabiliza o negócio Ferreira, e aí a pergunta fica também pro sentimento do torcedor, como que o torcedor hoje imaginaria? O Grêmio tem que pagar por Ferreira e por esse valor, o Grêmio não deve pagar, aí obviamente já vem a comparação, o Ferreira ganharia praticamente o que ganha o Everton, o Ferreira ganharia praticamente o que ganha um ou outro jogador desse porte, e a gente sabe que isso aos poucos vai distanciando as relações do clube com o jogador e com o staff. Eu acredito ainda em renovação, eu acho que o Ferreira não sai agora, acho que as coisas precisam sim ser reformuladas e se poderia tranquilamente chegar ao meio termo e o Grêmio contar com o futebol do Ferreira numa temporada tão difícil, uma temporada que o Grêmio tem tudo para ser protagonista, que o Grêmio agregou Douglas Costa, que é um grande jogador, que o Grêmio agrega nesse ambiente jogadores também que estão negociando, que podem fazer parte desse grupo e que o Grêmio tem a partir também da permanência do Ferreira mais chance, obviamente, de conseguir o seu espaço e conseguir as suas vitórias. Eu fico preocupado porque já vejo borbulhar nos bastidores uma notícia como essa. Quando chegou em mim, eu em princípio também tive dificuldade de entender e de acreditar, porque imaginei que isso pudesse acontecer. Quando eu falei com o Pablo Bueno, eu vi no Pablo Bueno a vontade dele permanecer. Então, quando chega a proposta assim, da forma como chega, é óbvio que chega também com a anuência dele, e isso fica difícil da gente imaginar que não vá acontecer. O Vaguinha trouxe a informação no meio de semana, já dizendo, preparem-se, ele vai sair. A gente sabe também que a família do jogador tem preocupação com isso, porque sabe da importância de um contrato desse porte, lembrando que se nós estamos falando, imaginem 600 mil representa mais ou menos 100 mil euros por mês. Esse jogador não iria pela metade disso, então, ou pelo dobro, ele iria para lá pelo dobro disso. Então nós estamos falando aí de praticamente trazendo para o dinheiro no Brasil, nós estamos falando de 1.200.000, o que seria surreal para o Grêmio pensar em pagar. Ou seja, é realmente uma questão que passa muito pela vontade do jogador. E a vontade do jogador, inicialmente, e essa é a conversa que eu tive com o Pablo, era de permanecer. A gente sabe da pressão, a gente sabe como essas coisas são dinâmicas, o futebol nesse aspecto é dinâmico. A gente precisa ter um pouco de tranquilidade na hora de avaliar isso, porque a gente sabe que essas coisas elas são muito de difíceis avaliação, elas têm o caráter individual, elas mexem sim com uma série de situações, elas mexem, por exemplo, com o futuro de qualquer pessoa, algo desse porte, desse tamanho, seja do empresário, seja do jogador, seja da família do atleta, seja também das necessidades do clube, que tem que pensar nele, tem que pensar na evolução dele, e isso cada vez fica mais complexo e mais difícil de se imaginar. O Grêmio fez o que podia, eu não reclamo em nada daquela renovação do Grêmio, pelo contrário, eu sei da dificuldade que é renovar um contrato daqueles, e o Grêmio fez o que podia fazer. Agora encontra mais um problema pela frente. Se de fato chegar aos 8 milhões, é porque já tem a anuência do jogador, e aí fica cada vez mais difícil. As próximas 3 semanas devem ser definidoras para a realidade de Ferreira no Grêmio. Essa é a verdade. O Grêmio precisa procurar, e tomara tenha êxito nisso, é o que a gente espera e torce. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.